Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, não sei como foi a sua semana, não sei como está o seu coração, mas que você possa nessa manhã se entregar nos braços do Pai e encontrar nele segurança, conforto, amor, esperança, sabe? Eu não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades, mas creia que em todo tempo o Senhor, Ele está contigo, que Ele jamais te deixou sozinho, Ele jamais vai te deixar. Eu não sei os problemas que você tem para enfrentar essa semana, sabe? Talvez você tenha decisões importantes para tomar, mas confie no Senhor, entregue sua vida nas mãos de Deus, se lance nos braços do Senhor e diga que seguro você está nos braços daquele que nunca te deixou. E Ele está contigo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sempre está. Muitas vezes as coisas fogem ao nosso controle, mas elas jamais fogem do controle do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle, Ele está cuidando de tudo. Então descanse nos braços do Senhor, confie nele, verdadeiramente confie no Senhor e creia que Ele vai fazer o que for preciso ser feito. Sabe, feche os seus olhos nessa manhã, fale para Deus como você está, como você tem se sentido. Entregue tudo nas mãos do Senhor e confie nele. Deixe o Senhor cuidar de tudo. Deixe o Senhor cuidar de tudo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto
Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que me guardar em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu Aleluias. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Antes de nós nos sentarmos, eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados e orasse a Deus, porque nós cantamos que Deus é o nosso descanso. E eu gostaria que Deus pudesse de fato nos dar esse descanso, nesse primeiro dia da semana, que nós pudéssemos de verdade descansar em Deus. Eu sei que nós chegamos com as nossas tribulações, como bem disse a Pamela, a gente não sabe como chegamos aqui, mas sabemos que as nossas vidas são cheias de tribulações. Então oremos a Deus e pedimos que Deus de fato seja o nosso descanso, que nós possamos descansar de verdade em Deus. Amado Senhor, amado Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso, por esse dia lindo que o Senhor fez e nos deu. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram ao abrirmos os nossos olhos. Nesta manhã, seja qual for o tamanho da luta, da adversidade, da tribulação, que em Ti, que nos Teus braços, nós possamos descansar. Amado Senhor, toma-nos no Teu colo e nos faça repousar no Senhor. Que nesta manhã possamos experimentar a bondade, a misericórdia derramada sobre nós e nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, crendo no Teu bem e no Teu melhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Aleluias. Fique à vontade, tome seus lugares. Vamos aos nossos anúncios da semana. Que Deus siga nos abençoando. As aulas do TLC, Treinamento de Líderes de Célula, começam dia 22 de julho. Se você deseja se preparar para a liderança e se aprofundar no cuidado mais próximo com pessoas, não perca essa oportunidade. Faça sua inscrição o quanto antes com a Drica ou na secretaria da igreja. TLC, Treinamento de Líderes de Célula. Olá Santa Maria, olá Templo das Nações. A previsão do tempo nos diz que nos dias 22 e 23 de julho teremos o Retiro Only One.
O valor do retiro é de R$ 150 e para você fazer a sua inscrição é só falar com a Carol ou com o Finés. Te esperamos nos dias 22 e 23 de julho para o retiro Only One. Culto Jesus é meu herói. Sábado, dia 22 de julho, às 15 horas. Você, criança de 3 a 8 anos, prepare a sua roupa de super-herói ou fantasia e venha até o Templo das Nações. Peça para o papai ou a mamãe fazer a sua inscrição com as profs do Nações Kids. E venha para essa incrível aventura! Templo das Nações 2023, o ano do sobrenatural. Ai, que tudo. Eu queria saber por que ele é dublado. Eu não tenho. E o Only One é semana que vem já. Onde que é mesmo? No ABG? Ai, que legal. E sobre o que é? Sobre o retiro dos jovens, o Only One. Muito bem, vamos ofertar ao Senhor. Prepare a sua oferta, prepare ela com alegria, com dedicação. E quando você pega, deixa eu pedir para você uma oferta especial da seguinte maneira. Nós estamos colocando o nosso sistema solar aqui na igreja para diminuir os nossos custos e aumentar a nossa produtividade. Então, você que quiser fazer uma oferta especial, faça isso, pegue uma oferta especial, saiba que Deus vai lhe abençoar grandemente. Você quer fazer, eu não tenho dinheiro físico, né? Não tenho dinheiro espécie. Alguém me disse outro dia que o dinheiro vai acabar, o dinheiro espécie, vai ser só dinheiro virtual, dentro de poucos anos. Então você pode fazer um Pix, está aqui o CNPJ da igreja, você faz um Pix, e o PicPay, tem gente que eu fiz isso a primeira vez, e eu apontei a câmera do celular para ali. Você precisa ter o aplicativo do PicPay, tá, para fazer. Então você entra pelo PicPay, não adianta entrar pelo seu banco e tal, você entra pelo PicPay para fazer a sua oferta. E nós queremos que você seja abençoado também, assim como essa igreja tem sido abençoada. Faça isso, pegue uma oferta especial, e quando você pega essa oferta, ore ao Senhor e dedique, não apenas diga, tá bom, eu vou ofertar para o sistema solar lá da igreja. Não, pegue uma oferta e dê ao Senhor como você estava cantando, como você estava adorando a Deus. Faça isso, com essa dedicação, com esse amor, dizer, Senhor, não é para o sistema solar, é uma oferta para o reino de Deus. E deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar da sua família, e depois nos conte tudo que Deus tem feito na sua vida, amém? Com essa fé, eu lhes convido a ficar em pé, e eu quero orar pela sua oferta, pela sua contribuição. Eu quero orar por você, quero orar pelos seus projetos, pelas suas vendas, pelos seus negócios, deixa eu orar por isso. Pastor, não vim preparado, não tem, receba essa oração também, que Deus nos abençoará grandemente, amém? Então feche seus olhos com fé, coloque diante de Deus os seus negócios, sua empresa, seus projetos, seus estudos, coloque diante de Deus, coloque a sua família, seus filhos diante de Deus e vamos orar a Ele, em nome de Jesus. Deus nosso Pai, Deus nosso provedor, Deus que nunca falha, Deus que nunca perdeu uma batalha, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de todas as riquezas, nós oramos ao Senhor, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas na área das finanças. Sabemos que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, mas também sabemos que o Senhor é um Deus que provisiona nossas vidas, que o Senhor nos cuida também financeiramente. Amado Senhor, que esta igreja seja uma igreja de pessoas prósperas, seja uma igreja de pessoas que têm tanto, que abençoam outras pessoas. Eu abençoo cada pessoa nesta manhã, pedindo a bênção do Senhor sobre elas e suas casas, que elas possam ver a mão do Senhor distribuída sobre seus afazeres, sobre seus sonhos, sobre seus estudos, sobre suas empresas. Eu oro e as abençoo no nome de Jesus, que assim seja, amém. Venha ofertar com alegria, cantando ao Senhor, em nome de Jesus.
Queria convidar vocês assim, se colocando em pé, para nós continuarmos adorando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse louvor que nós vamos cantar agora, eu particularmente gosto muito dele. E eu nunca me esqueço, cada vez que eu escuto ou que eu vou cantar ele, que o pastor Pedro uma vez falou que esse louvor ele tinha a minha cara. E talvez seja porque a letra diz que Jesus, tua presença é o que eu mais quero. A presença do Senhor é o que há de mais precioso. Não há nada igual, não há nada melhor, sabe? É a presença do Senhor que nos dá a vida, que nos dá alegria, que nos dá esperança de permanecer, forças para continuar. Então que nesse momento você feche os seus olhos, levante tuas mãos ou ponha a tua mão à altura do teu coração e sinta essa presença que já encheu este lugar. O Senhor está aqui. A presença do Senhor é real neste lugar. Sabe, o que nós jamais poderemos perder é a presença do Senhor. Nós podemos ficar sem qualquer coisa, menos sem a presença de Deus. Ela é tudo em nós. Ela é tudo para nós. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio
ceder, se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Se Jesus, Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa um arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu só não posso perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, cuide de mim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós podemos perder tudo, menos a tua presença. Tua presença, tua presença, Tua presença, Senhor. tua presença. É tudo que almejamos essa manhã, Senhor. Oh Espírito Santo, a tua presença, peça para Ele a presença dEle. Nada se compara, meu querido, nada se compara à presença dEle. Quando a gente está triste, angustiado, sobrecarregado, é nesses momentos que o doce Espírito vem com uma lufada de ar, como ele foi naquela caverna, quando Elias estava deprimido, tentando tirar a sua vida, mas o doce Espírito foi lá e disse: Elias, sai daí, não é isso que eu tenho para ti. O próprio Jesus em Mateus relata, irmãos, em Getsemane, a Bíblia diz que ele queria que afastasse aquele cálice, mas todavia cumpre-se a tua vontade em mim, Senhor. É na presença do Pai que a vontade é revelada em nossas vidas. A tua presença é tudo que desejamos. Peça para Ele a presença. Você não pode, talvez não precise de prata, talvez não precise de ouro, mas uma coisa eu garanto para você essa manhã: você precisa da presença desse Espírito Santo. Você precisa desse Deus na tua vida. Eu preciso dele. Cante para Ele baixinho, cante para Ele. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Só que cuide de mim, Senhor. E o Senhor tem cuidado. Ah, Deus maravilhoso, a tua presença é real nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, Espírito de vida. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por esse dia lindo, Senhor. 16 de julho de 2023, domingo do Senhor, o primeiro dia da semana. Estamos aqui na tua presença, Paizinho, dando as primícias da semana, as primícias desse domingo ao Senhor, buscando a tua presença, o teu revestimento, a tua cura, o teu milagre, a tua provisão, buscando o Senhor. É o meu remédio, Jesus. Eu não quero também nem ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Deixa Ele mexer, deixa Ele trabalhar no profundo, no oculto, no escondido. Deixa Ele arrancar, deixa Ele abater, deixa Ele exaltar se for preciso, mas deixa Ele derrubar também. A presença transforma, a presença liberta, a presença cura, a presença restaura, a presença traz comunhão, intimidade. A tua presença, Espírito Santo. Obrigado pela tua
tua presença, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. A tua presença nesse domingo é manifesta no nosso meio. Tudo que desejamos essa manhã é a presença do Senhor. Amém. Bom dia, paz de Cristo. Sente-se. Coisa boa. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela minha vida. Nesse frio, nós estamos aqui buscando a presença e a palavra desse Deus maravilhoso. Eu quero trazer uma palavra especial, irmãos. Uma palavra que eu relutei. Uma palavra forte. Talvez alguns não gostem dessa palavra. Vou falar sobre pecado e as suas consequências. Número 32, versículo 23. Esse é o versículo introdutório. O versículo principal, o capítulo principal é 2 Samuel, capítulo 11. E alguns versículos 12 nós vamos ler. O pecado e as suas consequências. Mas antes vamos ler um texto em Números 32, 23. Amados, talvez como eu falava, você veio aqui em busca de uma cura, de um milagre. Preste atenção que eu vou falar aqui agora. Quem conduz essa igreja, a igreja do Senhor é Ele, irmãos. Quem faz, quem abate, quem exalta, quem ministra, quem cura, quem liberta, é Ele quem transforma. Então, quem sou eu para dizer que Ele não vai curar essa manhã, que Ele não vai prosperar essa manhã? Porque eu falo isso, talvez o seu coração veio com uma expectativa de ser curado essa manhã. Talvez você veio com uma expectativa de receber uma palavra de provisão. Creia, Ele está no controle, irmãos. Olha que coisa mais linda, Mateus capítulo 8, versículo 16, a Bíblia vai dizer que à tardinha, irmãos, as multidões se chegavam a Jesus. E as multidões estavam todas enfermas e atribuladas de espírito e alma. Mas a mesma Bíblia vai dizer em Mateus 8,16, no mesmo versículo, que Jesus curava a todas, com uma palavra. Somente uma palavra Ele curava a todas. Então, muito embora, irmãos, essa palavra seja sobre o pecado, as suas consequências, quem sou eu para limitar o Espírito do Senhor? Se Ele deseja e quer te curar, Ele vai te curar essa manhã. Amém? Isaías 60, versículo 22, irmãos. A Bíblia diz assim, ó: eu, o Senhor, eu faço o pequeno virar multidão. Eu, o Senhor. E se eu fizer isso, eu faço depressa. Assim, ó, Ele faz depressa. Então por isso que eu sempre falo, Ele que abate, Ele que exalta, Ele cura, Ele liberta. Se Ele quer te curar, Ele vai te curar. Se Ele quer te prosperar, Ele está te prosperando, eu creio nisso. Então você não precisa assim ficar triste, entende? Se você quiser algo diferente dessa palavra, mas essa palavra eu creio que vai ser especial sobre a minha vida e sobre a tua vida. Números 32, 23. Uma palavra introdutória, já vou ler o texto principal depois. Diz assim, ó: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado há de vos achar. Porém, se não fizeste assim, nós já vamos ver, sabei que pecaste contra o Senhor, e o vosso pecado vos achará. Irmãos, números, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, número. Do Pentateuco, Deuteronômio, 5º livro. Então, 4º livro, irmãos. Número quer dizer os censos. Nesse livro, irmãos, são feitos 2 censos da nação de Israel. Só para contextualizar os irmãos rapidinho, a nação de Israel, ela vem saindo num cativeiro de 430 anos, que Deus levanta Moisés, o libertador, para libertar o seu povo. Você sabe das pragas, Deus tira com sinais e maravilhas do Egito, da escravidão, e do dia para a noite, irmãos, um povo escravo torna-se um povo livre, um povo que tinha a promessa de Abraão, que eu e você temos aqui essa manhã, amém? Um povo que Deus disse para Abraão assim: Abraão, de ti eu farei um nome, te dou um nome, Abraão, te farei uma promessa, que você será uma nação, e a terceira promessa, você vai tomar posse da terra prometida, Nova Canaã. Então veja bem, aqui eles estão prestes, no livro de Números, a tomar posse dessa terra prometida, irmãos. Porque como eu falava, Deus usa Moisés para tirar com o braço forte da escravidão do Egito. E num livro antes, em Levítico, a nação de Israel, você sabe que ela ficou 40 anos no deserto, mas em Levítico eles ficam 2 anos parados, irmãos, aos pés do Monte Sinai, e Deus dando instruções para Moisés passar para o povo, para esses escravos, mais de 2 milhões de pessoas, né? Porque eram escravos, eles precisavam aprender a adorar esse Deus, eles precisavam servir esse Deus único. No Egito havia vários deuses, então estavam saindo daquele sistema pagão, daquele sistema de aprisionamento, para ter a liberdade que eu e você temos aqui essa manhã, adorar esse Deus em espírito e em verdade. E olha que coisa interessante, então eles ficam 2 anos ali em Levítico, perdão, um livro antes, né? Ali recebendo as leis, as orientações, aprendendo a adorar esse Deus que nós adoramos hoje em espírito e em verdade. E aí segue, irmãos, aqui em Números, nesse livro que eu li agora, irmãos,
a nação de Israel fica 38 anos perdida no deserto. Aliás, perdida não, porque Deus estava no controle. É um caminho que era para ser feito em 20, 40, 30 dias no máximo, de peregrinação. Por isso que muitos chamam esse livro de Números de peregrinação. Porque eles ficaram peregrinando 38 anos. Porque olha só, Deus chega aqui em Números e manda Moisés fazer um censo. São 2 censos, só para você entender o contexto. O primeiro censo, eles tinham 600 mil homens preparados de guerra. E olha que coisa interessante. E Deus dá uma ordem nesse livro de Números para ele. Por isso da obediência, da importância de não pecar, de saber o comando que Deus tem na minha vida e na sua vida. E Deus levanta 12 espias, irmãos, e manda eles espionarem a terra prometida. Lembra? Abraão tinha uma promessa, um povo, um novo, uma nação e uma terra, Nova Canaã. Eles estavam aqui prestes a atravessar o Jordão, aqui, irmãos, nesse versículo, nós lemos 32, versículo 23, prestes do lado de cá do Jordão, para outro lado tomar Nova Canaã, a terra prometida, que hoje é Israel. E Deus manda contar e diz assim, e manda 12 espias espiar a terra. E os 12 espias, que muitos conhecem a história, eles vão lá, espiam e dizem, realmente a terra boa, a terra mana leite e mel. Mas 10 desses espias, irmãos, 10 desses espias, eles entristecem o coração de Deus e principalmente do povo, porque não acreditaram na promessa lá atrás de Abraão. Eles chegam e dizem, a terra é boa, é tudo que Deus falou é verdade, vírgula, porém, há gigantes na terra. Olha que coisa interessante. E o próprio Deus que faz a promessa não vai garantir? Então a Bíblia vai dizer, olha que coisa interessante, por que eu estou falando isso? Porque levou esse povo a ficar 38, depois de 2 anos no Monte Sinai, em Levítico, ficou mais 38 aqui em Número, irmãos, peregrinando no deserto, porque eles não acreditaram na promessa do Deus vivo, o nosso Deus. E olha que coisa interessante, só Josué e Calebe, não, se a terra há gigantes, Deus falou que nós vamos tomar posse, nós vamos tomar posse, a terra é nossa. Só eles, irmãos, tomaram posse da terra prometida porque eles acreditaram na promessa do Senhor. Olha que coisa interessante. Então esse número me leva o quê? Fidelidade e obediência. Só Josué e Calebe não pecaram contra a promessa de Deus. Esse livro me mostra tantas coisas, irmãos. Ele me mostra também que Deus não tem bam, bam, bam. Não entenda mal o que eu vou falar agora. Às vezes a gente se orgulha e diz, se eu não for no ministério tal, não vai funcionar. Se eu não louvar, não vai funcionar. Se eu não pregar, se não fosse eu pregar nessa igreja, misericórdia. Quem somos nós, irmãos? Sabe por que eu falo bam, bam, bam? Porque Moisés, ele não falava assim, mas ele era o bam, bam, bam. Moisés é uma espécie dele, apontava para Jesus, um resgatador, um Messias que libertou a nação de Israel do cativeiro, lembra? E ele fazia tudo, ele direcionava o povo através do comando de Deus. Mas ele desobedeceu numa coisa, não vou falar aqui agora por causa do nosso tempo, ele pecou com uma coisa, ele bateu na rocha, que não era para ele bater. Então Deus não tem bam, bam, bam. Que Deus guarde nosso coração essa manhã, irmãos. Que tudo que a gente fizer nessa obra, nesse reino, seja por gratidão, por amor, e saber, irmãos, que se Deus não poupou Moisés a entrar na terra, mas Moisés foi salvo. Ele foi transfigurado no monte com Elias, com Jesus, lembra? Mas por causa de uma desobediência, ele não entrou na terra. Então o livro, além da peregrinação, nos mostra a obediência, Josué e Calebe, e mostra a desobediência, que por mais que nós sejamos, infiéis, a consequência do pecado vem. Números também mostra o que? A paciência de Deus. Lembra? 38 anos o povo, irmãos, rodeando no deserto, mas 38 anos a Bíblia diz que o calçado crescia no pé, a roupa não se desgastava, e a mão do Senhor acompanhava no deserto com uma nuvem, protegendo do sol escaldante de dia, e de noite uma nuvem de fogo, aquecendo o povo. Olha que coisa maravilhosa. Vale a pena ser fiel. E o pecado tem as consequências, como eu falava, irmãos. Então, olha só, porque vamos falar sobre esse versículo agora. Portanto, se vocês não me obedecer, o vosso pecado vos achará. Então eles estão ali, como eu falava, irmãos, as portas do Rio Jordão, para ir para o outro lado, para a terra prometida, está entendendo? E o que acontece? As 12 tribos, os espias, entre outras tantas funções, eles foram espionar a terra e foram já uma espécie de ver os territórios que cada tribo, as 12 tribos, filhos de Jacó, e que eram as 12 tribos de Israel, e tomar posse. Eles estavam fazendo uma prévia de uma divisão. E o que acontece? A tribo de Ruben e de Gad, irmãos, 2 das 10 tribos, elas chegam ali nas margens do Rio Jordão, antes de passar a terra da Nova Canaã, e a Bíblia vai dizer o quê? Que aquela terra era uma terra boa, cheia de pastagens. E a tribo de Ruben e Gad tinham muitos animais, entende? Muitos bichos, muitos, acho que boi na época, jumento, não sei se tinha camelo. Então o que acontece? Eles chegam ali e dizem assim: Moisés, pode seguir com o povo, nós vamos ficar, Ruben e Gad, as 2 tribos, aqui do lado de cá. Só que Moisés não achou justo isso bom. Por isso que ele fala esse versículo aqui. Por quê? Porque no outro lado havia gigantes. Eles iam
e um guerrear. Lembram? Nesse próprio livro houve 2 censos. Para Deus saber quantos aptos tinham para guerrear? Não. Para o povo saber quantos eles eram. Porque quem ia guerrear e dar vitória na batalha era Deus. Deus não precisava de números, entende? Deus precisa de um obediente, um fiel só. E olha só, então, eles chegam ali e Moisés diz, não, se vocês querem ficar, vocês podem ficar, mas deixe suas esposas, seus filhos, e todo homem apto para a guerra vai para o outro lado, tomar posse da terra, depois vocês venham, e então se estabeleçam. E assim foi, esse versículo encerra aqui, porque eles não desobedeceram a Deus. Por isso que Moisés fala, olha, se vocês não obedecerem, se vocês fizerem isso que vocês estão tentando, o pecado vai vir como uma bomba. O pecado vai vir como um míssil. O pecado é que nem, sabe aquela guerra que teve, acho que faz uns 10, 15 anos mais, né? Saddam Hussein lá no Iraque com os Estados Unidos, e tinha aqueles mísseis Tomahawk, Scud, né? Lembra, um país lançava lá no outro, com um endereço certo, e onde ele cai, ele destrói tudo. O pecado, irmãos, é bem assim, onde ele cai na nossa vida, se a gente não confessa ele, se a gente não abandona ele, ele destrói. E já vamos ler outro capítulo, como eu falava, da vida de Davi, sobre isso, as consequências do pecado. Então olha que coisa interessante isso. Então por isso que então, Moisés fala esse versículo. Aqui não acontece como eu falei, porque eles obedeceram, entende? Eles foram para a guerra e voltaram. Então agora, para nós entender as consequências do pecado, olha só, irmãos. Por que eu falo das consequências do pecado? Por exemplo, por que esse mundo está do jeito que está, irmãos? Por que está desse jeito? Para você entender uma consequência do pecado, você tem que entender Gênesis. Eu sempre digo, para você entender, as pessoas perguntam por que há tanta desgraça, tanta miséria, tanta gente morrendo de fome, irmãos. Justamente por causa da consequência do pecado. Se você ler Gênesis 3, 4, não vou ler por causa do nosso tempo, Deus é claro com Adão e Eva no paraíso. Ele diz assim, vocês podem fazer tudo aqui. Como é que é? Pintar borboleta, dar mortal escarpado, fazer tudo no Éden, menos uma coisa, lembra? Tocar. Imagina comer a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. E Satanás, astúcio, como sempre, ele chega para Eva e pergunta, o que o Senhor falou, Eva, para ti, para vocês? O Senhor disse que nós podemos fazer tudo, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, Eva? Porque quando nós comer, nós morreremos. Olha o que Satanás fala, está lá em Gênesis 3, 4, depois você leia. Certamente não morrerás. Como que Satanás, ele inverte um decreto que Deus deu para Adão e Eva, entende? Deus falou que eles iam morrer. Na hora eles comeram da árvore, irmãos, e não sentiram nada, a vida continuou. Já vou ver em Davi isso. A vida continuou 10 meses com Davi depois que ele pecou, do mesmo jeito. Às vezes assim com a gente, irmãos, a gente comete um erro, uma falha, faz 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não preciso me consertar, todo mundo esqueceu. Deus não esqueceu, irmãos. Por isso que o pecado vai nos encontrar, como fala aqui Moisés. E o pecado encontrou Davi, irmãos. Foram consequências horríveis na vida de Davi. Davi, o primeiro filho dele com Betseba, morreu por causa da desobediência dele. Vamos ler 2 Samuel capítulo 11. Graças a Deus. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 5, vamos ler, que fala as consequências do pecado. Eu já falei do Éden na criação, por que Adão e Eva foram expulsos, por que esse mundo está aqui, eu falava, né? Porque, irmãos, houve um caos tão grande que eu acredito assim, impactou a natureza toda, tenho certeza, impactou o cosmos com a queda de Adão e Eva. O que é a queda? A desobediência. Comeram do fruto, achavam que não ia acontecer. Satanás iludiu, falaram que eles não iam morrer, mas morreram, entende? O homem começou a morrer, porque eu e você fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus para estar com Ele eternamente, e vamos estar com Ele eternamente se aceitarmos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Por isso que Jesus é o segundo Adão que não pecou como o primeiro, segundo Adão que se entregou puro e perfeito numa cruz para que tivéssemos vida e tivéssemos abundância, tivéssemos vida eterna com Ele. Mas na queda, irmãos, lá em Éden, para você ter noção, impactou a natureza, impactou tudo. Olha a consequência do pecado, olha a rebeldia, quando o homem é rebelde, o homem a Deus, né? O que acontece? 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 5 diz assim: decorrido 1 ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, os amomitas, né? Sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu, olha aqui os olhos, né? Ele viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Versículo 3, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida.
Olha, irmãos, estou falando sobre consequência do pecado. Davi era rei de Israel. Quem é Davi? O currículo dele é lindo. Ele é adorado, venerado pelos judeus. Davi, com 14, 15 anos, a Bíblia vai dizer que ele matava ursos e leões, irmãos. Com 17 anos, ele recebeu a primeira unção para receber o reinado de Israel. Muito embora essa se configurou mais tarde, essa unção. Novinho ainda, irmãos, ele ganhou sozinho uma das maiores batalhas que a Bíblia narra, lembra? Sozinho com uma pedra, uma funda, ele derrotou o gigante Golias. Davi era o músico de Israel. Davi tocava a sua harpa, os espíritos imundos, diz a Bíblia, saíam de Saul. Ele tinha uma unção, uma chamada. Davi, irmãos, escreveu a maioria dos salmos na Bíblia. Como eu falava, os judeus veneram ele até hoje. O grande rei, profeta e sacerdote Davi. Mas você viu aqui no texto que na época dos reis sair à guerra, já começou assim, né? Ele não saiu, devia ter saído. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele olhou com os seus olhos. E ele desejou o quê? Uma mulher que não era dele. Davi era casado, era rei, tinha muitas mulheres. A Bíblia vai dizer que as mulheres da casa do seu senhor, que eram as mulheres de Davi, Deus deu para ele, de Saul, Deus deu para ele. A sunamita, irmãos, nós vamos ver mais à frente aqui, ela era casada. Detalhe, com um servo fiel, um soldado valoroso do exército de Israel, que estava na guerra pela sua nação. E Davi não somente desejou, Davi tomou o que não era dele, ele adulterou. Olha que coisa engraçada, irmãos, né? Sobre o tratamento de Deus na lei, como agora na graça hoje, né? As pessoas dizem às vezes que até é melhor, né? Mas não é, irmãos. Olha só, na lei, por exemplo, o adultério, a pena máxima capital, o decálogo. O que é o decálogo da lei lá em Êxodo? Os 10 mandamentos. Um deles era não cobiçarás. O outro, né, e vai, né? Mas, por exemplo, não adulterarás. Quem era pego em adultério, irmãos, ele pagava com a própria vida. E geralmente por apedrejamento. Lembra que Jesus, capítulo 8, acho que é de João, né? Ele tem aquela conversa com a mulher pecadora, que os fariseus queriam apedrejar ela. Pois é, por isso aí. Mas olha só, ele era rei, sacerdote, ele sabia da lei. E ele sabia que não podia tomar o que não era dele. Mas olha só, na lei, olha como Deus é tão maravilhoso. Hoje Jesus vai dizer o que? Ele usa esse mesmo versículo e vai dizer o que? Ele não só fala do adultério, ele fala se você desejar com olhos impuros, o que acontece? Já pecou, já adulterou no seu coração. Então Deus traz o pecado lá de fora e traz aqui para dentro do nosso coração. Na lei parece que era permitido, por exemplo, o pensamento mau, entendeu? O desejo pecaminoso. Parece que não era. Deus, vamos dizer assim, não é que Deus passava a mão, Deus não se importava com isso. O pecado precisava ser manifesto, no caso como adultério, não somente o desejo. Não sei se os irmãos estão me entendendo. E Davi então ele faz isso, irmãos. O que acontece? A Bíblia diz, você leu aqui comigo, que a mulher engravidou. Aí Davi, o que ele faz? Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém está vendo o que ele fez. Só o que aconteceu, ele pensou, não, vou mandar uma mensagem para Joabe, o general do exército dele, vou chamar Urias, o esposo da mulher que ele engravidou, e vou pedir para uma conversa de boi manso, vamos dizer assim, né? Vou perguntar como é que está a guerra, como é que está o soldado, como é que está as coisas, vou dizer, tá meu filho, já que está aqui, me conta, e vai descansar essa noite, fica com a tua esposa. Para quê? Para ele coabitar com a esposa, achando assim, bom, a esposa, ele dormiu com a esposa, ninguém vai saber do meu adultério, está tudo resolvido, ele volta para a guerra, vida que segue. Só que Urias, irmãos, como eu gosto de falar, ele era crente, ele era homem de Deus, era um soldado justo. Ele vem, conta para Davi como está a guerra, e ele fica na porta da sua casa, e não deita com a sua mulher. E Davi outro dia acorda do seu palácio, vê aquilo e se desespera, porque o plano dele havia fracassado de esconder o seu pecado. Lembra que eu estou falando dos pecados e das suas consequências. E aí o que ele faz? Ele faz algo pior. Eu falei que ele quebrou 2 decálogos da lei. Primeiro ele desejou, depois ele adulterou. Ele intenta um plano, irmãos, um plano satânico, diabólico, de quê? De matar Urias. E ele escreve uma carta de próprio punho para o seu general Joabe, que está à frente da batalha dos Moabitas, escreve naquela carta e manda o próprio Urias entregar essa carta. E nessa carta está escrito, e Urias com certeza não leu, porque senão ele não teria entregado, né? E diz, Joabe, bota Urias na frente, na batalha mais terrível contra os Moabitas. E quando tiver forte a batalha, você abandona e deixa ele sozinho para morrer. E aconteceu isso, irmãos. Ele morreu. E Davi, no alto da sua arrogância, deve ter pensado, resolvi o meu problema. Matei o homem. E a Bíblia vai dizer que ele se aposta da mulher, então casa, porque então você poderia casar com uma mulher viúva, entendeu? Tinha várias esposas. Mas não se esqueça que eu estou falando do seu pecado e das suas consequências. Aí eu quero ler outro versículo para vocês. Capítulo 12 agora, de 2 Samuel. O Senhor, daí vem
a consequência do pecado de Davi, né? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Davi, olha que coisa interessante. Havia na cidade 2 homens. Natã, o profeta, irmãos, mensageiro de Deus, está contando uma parábola. Havia 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico 100 ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Ela comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia nos seus braços, e tinha como filha a cordeirinha. Vindo um viajante, Davi, olha, repito, Natã, o profeta, contando uma parábola para Davi, para mostrar a consequência e o erro do pecado dele. Vindo um viajante, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a única cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor, a brabeza de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse ele a Natã, Davi, né? Tão certo como vive o Senhor, Natã, quem fez isso deve ser morto. Porque olha só, irmão, Davi, no alto da sua arrogância, da sua prepotência, rei de Israel, julgando a nação no trono, aqui já passaram-se 9 meses, de 9 a 10 meses, a criança já havia nascido. Como eu falava, a gente deixa o tempo passar, acha que Deus não está vendo, acha que não tem consequência o pecado, acha que não precisa confessar, achar o pecado, confessar, se arrepender e abandonar. Davi pensava isso. E aí Deus, lembra do míssil? Deus usa Natã como um míssil, uma bomba, porque Davi conhecia a lei, ele sabia que o adultério, a pena máxima era apedrejamento, lembra? E aí a sentença do próprio Davi vem da sua própria boca, irmãos. Versículo 5, né? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então olha que coisa terrível, irmãos, a consequência, como eu falava, do pecado, né? Davi achava que estava tudo certo. Passavam-se 9 meses, passaram depois que ele cometeu isso, que ele pegou a mulher, matou Urias, né? Lembra? Dos decálogos ele cometeu 3. Desejo, adultério e matou um homem justo, um facínora, um rei, que era segundo o coração de Deus, o título dele, diz a Bíblia, comete esse assassinato. Só que como eu falar para vocês, o pecado vem como um míssil, irmãos, o pecado nos acha. Ele achou, irmãos, 9 meses, de 9 a 10 meses, ele ficou no seu trono, comendo as iguarias dele, do reinado, exercitando justiça e juízo sobre as pessoas, combatendo outras guerras, Deus dando vitória para ele. Às vezes a gente assim, lembra Adão e Eva lá no começo, no paraíso, achava que a vida continua a mesma, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmãos, Adão e Eva foram expulsos do pecado. Davi achava, irmãos, que estava enganando Deus, e o seu pecado o encontrou, o seu pecado o achou, e expôs ele à vergonha, expôs esse rei, que tinha tudo para ser umas histórias mais lindas de Israel, e ainda é, irmãos, eu acho linda, mas como eu falava, um homem segundo o coração teve uma mancha na sua família, no seu ministério. Deus traz justiça e juízo sobre a vida de Davi. Lembra? Moisés falou lá em Número 32, 23, olha para Ruben e para Gade, as 2 tribos, se vocês não fizerem o que o Senhor manda, o pecado vai achar vocês, pode demorar o tempo que for, a hora que for. Mateus 10, 26, Jesus vai falar, irmãos, que não há nada encoberto nessa terra, nada oculto que não venha a ser revelado. Eu pedi para os irmãos colocar ali, mas não temos, né? Data shows. Hebreus, só outro texto, Hebreus 4:13. Hebreus 4:13 diz assim, ó: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar, diante daqueles que temos que prestar conta. Por isso que eu li esse texto, irmãos, de Davi, rei poderoso, sagaz, achava que estava no controle de tudo, está ali, né? Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Mateus 10:26 tem aí, se tiver coloca para nós. Irmãos, Romanos, enquanto ele acha ali, Romanos 6:16 ou 6:14, me fugiu agora, 6:14 eu acho que é. O pecado não terá domínio sobre vós, o pecado não terá poder sobre vós, Paulo diz. Mas se o pecado não ter domínio sobre nós, não tiver poder sobre nós, nós temos que ter uma aliança fiel com esse Deus e confessar cada pecado. Mateus 10:26 diz assim, ó: portanto não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornar conhecido.
Davi achava que não acontecia isso aqui, por ele ser o mimosinho de Deus. Deus, apesar de 9 a 10 meses ter passado depois da concepção do primeiro filho de Betseba, Deus não ia cobrar dele. E olha só, e o pecado, como eu falava, chega como um míssil, irmãos. A justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela chega em nossa porta. Se Deus não levou em conta Moisés, não levou em conta, irmãos, Adão e Eva, não encontra Davi, vai levar em conta eu e você. Às vezes a gente acha que tem uma indulgência, né? Indulgência papal. A católica prega isso, né? Que o Papa pode chegar e absolver os pecados de alguém. Não estou criticando ninguém, não é isso que a minha Bíblia fala. Às vezes a gente acha que pode, né, viver uma vida, como eu falava, escondendo os pecados debaixo do tapete. Não, é só um deslize. E aí a gente vai levando aquela vida assim, né? Empurrando com a barriga, sem ter a noção da consequência daquele pecado, daquele erro. Tem-se a noção da consequência que as pessoas que a gente nos rodeia, que a gente machuca, que a gente traz algo que não é bom para as pessoas, até mesmo para a gente. Olha que coisa terrível. Você viu aqui que Davi deu a própria sentença na boca dele. Ele falou que quem adulterava, ele sabia a lei, devia ser morto. E Natan disse para ele: o Senhor não vai te matar, Davi, fique tranquilo. Mas da tua boca você disse que a cordeirinha devia ser restituída 4 vezes. Eu vou explicar para você o que era esse texto aqui na época, irmãos. A morte ele se livrou, Deus livrou ele. Mas a cordeirinha, Davi falou, a cordeirinha tem que ser restituída 4 vezes. Qual foi o preço caro que Davi pagou pela consequência dos seus pecados escondidos embaixo do tapete? Por ele não confessar o seu pecado diante de Deus e das pessoas. Ele perdeu 4 cordeirinhas, sabe quais foram? Betseba concebeu o seu primeiro filho. A Bíblia vai dizer que esse filho adoece, irmãos, e que esse filho morre. E Davi vai buscar com choro, com lágrimas, com jejum e oração, pela misericórdia de Deus, para Deus salvar esse filho. E esse filho, a Bíblia diz que ele morre, a primeira cordeirinha. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Aminon, um dos filhos de Davi, ele comete incesto com Tamar, a irmã dele. E o que acontece? Pensa, um pai tem um filho que estrupa uma filha, um incesto, dentro da sua casa. Pecado e suas consequências. Absalão, seu outro filho, irmãos, descobre isso, fica doido e mata Aminon. Segunda cordeirinha que Davi havia pronunciado a sua boca. Lembra? Primeiro filho é Batseba, Aminon. Absalão matou seu irmão, irmãos, Aminon, e ele tenta tomar o trono do seu próprio pai Davi. E Davi se desespera. E Joabe, o general de Davi, acaba matando Absalão. Terceira cordeirinha. Custou caro o pecado para Davi, irmãos. Passa-se o tempo, irmãos. E Adonias, outro filho de Davi, irmãos, ele se rebela, quando Davi está velhinho já, irmãos. E ele quer tomar o trono do filho, Salomão de Davi, aquele que vai construir o templo depois. O segundo filho de Betseba, o primeiro morreu, lembra? O segundo é Salomão, que tinha a promessa de construir o templo. E Adonias diz a Bíblia que ele vai tomar o trono, que a promessa era para Salomão. E o próprio Salomão mata Adonias, ou seja, quarta cordeirinha. Quem era o homem rico da parábola que Natan contou? Davi. Tinha esposas, concubinas, tinha posse, tinha gado, tinha muito. Quem era um homem pobre? Urias. Pobre, tinha única cordeirinha, mas era um homem valente, um homem fiel e corajoso nas batalhas do Senhor. Quem era a cordeirinha? Betseba. Mas o próprio Davi falou com a sua boca, deu a sua sentença, que ele pagaria com 4, e pagou com seus 4 filhos. Então, irmãos, a consequência vem. Eu vou ler outro versículo aqui no capítulo 12, olha só. Capítulo 12, versículo 8. Quando Natan fala tudo isso na cara de Davi, né? Assim, versículo 7. 2 Samuel 12, versículo 7. Então disse Natan a Davi, presta atenção: tu és o homem, Davi. Já pensou Deus falar para mim e para você, irmãos? Tu és o homem, Maurício. Tu és o homem, Maria. Tu és o homem, João, que pecou, negligenciou e não se arrependeu. Porque pecar, irmãos, todo mundo peca. Todos pecaram, diz a Bíblia, estão destituídos, separados da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é tão puro de olhos que Ele abomina o pecado, irmãos. A Bíblia diz que seus olhos não estão fechados, seus ouvidos não estão agravados, e a sua mão não está encolhida para que Ele não possa estender e abençoar. Mas a mesma Bíblia vai falar o quê? Que os nossos pecados fazem separação entre vós e eles. Então o problema não é pecar, o problema é o que eu faço com o pecado. Se eu escondo embaixo do tapete, porque eu não sei das consequências, ou se eu encaro eles e me arrependo. Porque o problema de Davi não foi pecar, irmãos, ele podia se arrepender. O problema de Davi foi como ele tratou o pecado. Então o pecado é uma coisa,
como eu e você tratamos o pecado é outro. Na época, Davi devia se arrepender que nem eu e você hoje. Na época, Davi, conhecedor da lei, precisava prestar um sacrifício a Deus e se arrepender publicamente. E ele não fez. Por isso Deus manda Natã, olha só. Versículo 7, né? 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, Davi. O míssil chegou. A destruição chegou na casa de Davi, irmãos. Preste atenção. Tudo porque ele não se arrependeu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, Davi, e te livrei das mãos de Saul. Versículo 8: deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor. Em teus braços eu também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, Davi, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Coisa mais linda, irmãos. Deus está exortando Davi: eu te daria muito mais, Davi, era só tu me pedir, não precisava tu matar, não precisava tu destruir um lar por causa do teu orgulho, do teu pecado. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, Davi, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, aqui chegou a revelação do pecado. Lembra, o pecado te achará. Números 32, 23, né? O pecado não achou a nação de Israel lá atrás, irmãos, porque eles obedeceram a Deus. Mas o pecado achou Davi. Urias o Eteu feriste a espada, Davi, e a sua mulher tomaste por mulher, a sua esposa, né? Depois de o matar com a espada dos filhos dos amonitas. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher do Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com eles em plena luz deste sol. Porque tu fizeste, Davi, olha aqui, irmãos, coisa mais linda esse versículo. Versículo 12, 2 Samuel 12, 12. Porque tu, Davi, fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. O que é isso? Exposição do pecado de Davi. Vê se eu me lembro do outro versículo aqui, ó. Aqui, 1 Samuel, só presta atenção, 1 Samuel 11, 27. Passando luto, antes de acontecer isso aqui, Davi mandou buscá-la a Betseba, depois que ele matou o marido dela, para o palácio, tomou a ela a sua mulher, ele deu à luz um filho, porém este que Davi fizera mal aos olhos do Senhor. Porém isso que Davi fizera, fora mal aos olhos do Senhor. Irmãos, todo pecado, irmãos, é mal aos olhos do Senhor. E a gente tem uma regra, o pastor Nudo que fala isso, né? Acha que o pecado o quê? É matar, usar droga, prostituir. Isso é pecado da lei moral, vamos dizer assim. Isso é pecado, sim. Mas são tantas coisas, irmãos, que são pecado. A Bíblia diz que nós pecamos por ato, por omissões, por falha, por pensamentos. Eu citei para vocês, irmãos, na lei Deus cobrava a prática, o adultério. Jesus vem trazer o que? O pensamento, se você desejar. Entende? Deus, ele pesa muito mais forte na época da graça agora. Eu vou ler outro texto para vocês aqui, ó. Romanos 2,16, isso. Romanos 2,16 diz bem assim, ó. Que Deus, irmãos, trará juízo, os segredos dos corações dos homens naquele dia. Olha que texto forte, irmãos. Romanos 2,16. Deus trará segredo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? O pecado encontrou Davi, irmãos, envergonhou ele. Deus disse que a espada não se apartaria da sua casa. Assim foi, eu expliquei para vocês. Ele pagou 4 cordeirinhas, 4 filhos. A Bíblia vai dizer que no momento da vida dele, do ministério, irmãos, ele se desespera quando matou Absalão, e o próprio general Joabe quer matar ele. Davi, o que tu está fazendo, rapaz? Tu está desesperançando o teu exército porque tu quer morrer. As esposas, Abigail e... eu fugi o nome da outra. Ele teve problemas seríssimos no casamento. Tudo por causa da consequência do pecado. Olha só, Provérbios 28, 13. Não sei se os irmãos podem botar, eu gosto muito desses provérbios. 28, 13 diz bem assim, irmãos: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quer prosperidade na tua vida? Confesse os teus pecados. Aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e as deixam, abandona, encontra misericórdia. 28, 13. É isso? Não, 26, 13 ele botou ali, né? Pode ser 28, 13? Quem esconde, aqui está, né? Quem é coberta, quem esconde seus pecados não prosperam, ou jamais prosperará, essa minha Bíblia diz. Mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Entende por que devemos confessar nossos pecados? E agora eu vou te falar algo, irmãos, assim, ó,
não me interprete mal. Davi, como eu falava, o pecado, Deus usou um profeta, teve misericórdia, exposto publicamente. Ele foi envergonhado, um rei segundo o coração de Deus, você acompanhou comigo, foi envergonhado por causa dos pecados. Ele não precisava passar por isso. Seu próprio filho Absalão, um dos que morreu, irmãos. Aqui você viu no texto, 2 Samuel capítulo 12, que ele fez escondido, irmãos, que Deus lhe fazia as claras com as mulheres dele. O próprio filho dele colocou o harém dele em Israel, irmãos, dia claro, à luz do sol, e dormiu com as próprias esposas do pai. Entende? Deus teve misericórdia de Davi, expôs publicamente. A espada não se apertou. O que é a espada? O sangue, a morte que entrou na vida dele. Mas como eu falava, irmãos, quando a gente se arrepende, irmãos, há consolo, arrependimento e há refrigério. Quando a gente busca a Deus, Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor. O filho pródigo, lembra? O filho pródigo, ele sai, aquele filho pródigo em Lucas, né? É um resumo da nossa vida, irmão. Se é aquele pai maravilhoso, misericordioso, é Deus. Quem é o filho pródigo? É eu e você, quando a gente vira as costas para Deus. Ele tinha tudo na casa do pai, a casa de Deus. Nós temos tudo aqui na casa do pai. E a Bíblia diz que ele saiu, irmãos, e gastou dissolutamente, que nem Davi. Foi para a boemia, torrou tudo. E qual foi o fim dele? Comendo alfarrobas, lavagem com porco. Mas lá, irmãos, lá na miséria, lá moído, lá quebrado, ele lembrou: na casa do meu pai, a presença. Se eu fosse um dos seus servos, um dos seus empregados, eu teria comida. E ele se levantou e foi. Então isso mostra o que? Arrependimento. E a Bíblia vai dizer que o pai recebeu de braços abertos. Você conhece a história? Colocou anel, colocou vestes novas, colocou um cântico, matou um novilho cevado. O outro filho ficou com raiva, com inveja, né? Mas ele encontrou a misericórdia, porque ele confessou seu pecado, abandonou, lembra? Provérbios 28, 13. Encontrou misericórdia, prosperidade na casa do pai, porque ele abandonou seu pecado. Davi teve sorte, irmãos, porque Deus foi misericordioso e fez Natã fazer ele encontrar o pecado dele. Mas agora eu quero encerrar dizendo algo terrível para você e para mim essa manhã. Muitas pessoas, irmãos, que não tratam os seus pecados como deve ser tratado, não encontram, não expõem, não confessam publicamente que nem Davi, e que não tem a mesma misericórdia que Deus deu para Davi. Esse pecado vai encontrar lá na eternidade, irmãos. A Bíblia é muito séria quando fala isso. Eu citei Romanos 2,16 aqui agora. Vai chegar um dia que Deus vai revelar publicamente o pecado dos corações dos homens, irmãos. Olha que coisa terrível. A Bíblia também fala em Malaquias 3,16, irmãos. Fala dos livros memoriais. O que é o livro memorial? Ali está registrado cada passo que eu e você damos nessa terra. Toda palavra que nós lançamos não dá conta. Todos os nossos pensamentos, irmãos, estão registrados nos livros memoriais de Deus. Estão registrados lá. Por que eu estou falando isso mais uma vez? Porque talvez se a gente não se arrepender, irmãos, naquele grande dia, o dia que os livros memoriais serão abertos, irmãos, o dia de Romanos 2,16, que Deus revelará o segredo do nosso coração, irmãos, aí será tarde para mim e para você se arrepender. Hoje, essa manhã, por isso que eu falava sobre prosperidade, sobre cura. Deus se prospera e te cura. Mas a palavra essa manhã do Senhor é: se arrependa dos seus pecados. Ainda há esperança para mim e para você. Porque quem chegar naquele grande dia, irmãos, não haverá mais arrependimento. Não haverá mais como. Eclesiastes, irmãos, capítulo 12, não sei se os irmãos podem botar ali. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, o último versículo de Eclesiastes. Olha que palavra: tremam diante de Deus, porque Ele trará tona. 12:14. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Deus vai trazer à tona no grande dia, irmãos. Por isso que eu estou falando do grande dia. Para nós encerrar, se os irmãos puder colocar Apocalipse 20, versículo do 1 ao 14 para mim. Apocalipse 20, do 1 ao 14, um dos trechinhos que fala do julgamento, irmãos. Então é muito sério, irmãos. Davi, ele só se arrependeu depois, irmãos, que o pecado encontrou ele. Olha só o que fala Apocalipse 20, versículo 11 ao 14. Versículo 11, capítulo 20, 11, isso, perdão. Depois um grande trono branco, um grande trono, olha João, olha o que João viu, isso aqui é eternidade, ele está vendo, irmãos. Para aquele que não trata os seus pecados, não se arrepende, todo mundo, nós e quem se arrepende, vão passar por isso aqui. Só que aquele que não tratou, não se arrependeu, irmãos, não vai ter volta quando chegar lá. Entendeu? O pecado vai achar lá na eternidade, aí não, condenação.
Eu terei outra ministração sobre isso, porque Ele nos leva lá em Romanos, 6:20. Deus nos livra da culpa, do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, Deus. A terra, o céu fugiram da sua presença, irmãos. Pensa. E não se encontrou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, irmãos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito obras, segundo o que estava registrado nos livros, pensamentos, tudo, livros memorais. Depois você lê Malaquias 3:16, não tenho tempo agora. O que estava registrado nos livros, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Hoje essa manhã é manhã de arrependimento, irmãos, ainda dá tempo. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Versículo 15, aí acabou, irmãos, não tem mais jeito. Segunda morte, não tem mais morte. A primeira morte é a morte física, quando a gente morre desse mundo. Quem é salvo em Cristo Jesus, por isso que você precisa confessar com a sua boca e crer no coração que Jesus ressuscitou dos mortos para te salvar e me salvar. Se você fizer isso, quem crer e for batizado de Jesus será salvo. Você vai receber um corpo glorificado quando você morrer. Agora, se você não tiver salvação, irmãos, você vai estar comigo também nesse grande dia. Mas pode ser que se você não se arrependeu e não aceitou o Senhor Jesus, você sofrerá a segunda morte. A segunda morte é afastamento da eternidade de Deus. Não há mais jeito, é condenação eterna. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, não tem o templo. Depois você lê Malaquias 3:16, que é uma das partes da Bíblia que fala. Não foram encontrados o nome de alguém lá, foram lançados no lago de fogo. Agora eu prometo que eu vou encerrar, que eu encerrei hoje o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, pode botar para mim aí, 2 Timóteo, que eu estou inspirado hoje, irmãos, vamos ver bastante Bíblia. Irmãos, é terrível, olha o que Paulo fala, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, pode ser, irmãos, pode botar para mim, só abra a minha Bíblia ali. 2 Timóteo, deixa eu abrir aqui. O tempo está estourando, já vamos encerrar, tá, irmãos? Vou ler só mais uns versículos aqui. Agora. Agora o Timóteo fugiu, né, irmãos? Ah, tá ali? Obrigado. Olha só. Saiba disso, Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, e Paulo orienta ele. Saiba disso, Timóteo. Irmãos, nós estamos vivendo isso aqui, ó. Nos últimos dias soberão tempos difíceis. Que tempo difícil, irmãos. Tem gente querendo mudar a Bíblia aí, você fica esperto. Tem gente aí fora que nunca ouviu a palavra do Senhor, não sabe o que é reino, não sabe o que é vida eterna, não sabe o que é arrependimento e quer ditar regra para mim e para você. Versículo 2. Homens serão egoístas, irmãos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Versículo 4. Sem amor pela família. Não tenho tempo para falar, né? Por que atacam tanta família, irmãos? Por que esse mundo está desse jeito? A família é o elo. A família não toda começou como Jesus falou. É lá na família, irmãos. Eles querem destruir a família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, tendo aparência de piedade, aleluia, mas negando o seu poder, afaste Timóteo desses, afaste, irmãos. Você está no mundo, mas não é do mundo. Não é o mundo que dita as regras na tua vida, é a palavra do Senhor. Versículo 6, vamos ler ou não? São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados. Mulheres e homens também, viu? Chega aquele papinho ali, ó. As quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Agora o capítulo 4, vamos ler do 4, já que eu estou lendo bastante Bíblia hoje, prometo que eu vou encerrar. 2 Timóteo 4, 1 ao 5, vamos ler, irmãos, para encerrar. Olha só, na presença de Deus e de Cristo, Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto, Timóteo, solenemente, eu te imploro, eu te peço, Timóteo, te cuida dessas coisas, te cuida dessa gente. Próximo versículo.
Pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Irmãos, nós estamos vendo doutrina essa manhã aqui. Paciência essa manhã. Porque arrependimento, perdão de pecado, salvação, é isso que nós precisamos, irmãos. As pessoas vão falar para ti que não precisa, mas precisa. Pois virá, irmãos, olha aqui de novo, o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Eles não estão suportando a Bíblia mais, irmãos. Ao contrário, sentindo coceira. A minha Bíblia diz comichão nos ouvidos, né? Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Não, esse aqui eu não quero ouvir pregar para mim. Segundo os seus próprios desejos. Eu aproveito, antes de encerrar, faço uma pequena observação. Eu gosto muito da internet, irmãos. Até uma das formas que a gente peca às vezes, né? Cuidado com o que clica, cuidado com o que tu acessa. A gente pode clicar, pode acessar. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Mas olha que coisa interessante. Paulo, eu amo aquela passagem que Paulo diz assim, ó. Se Paulo, irmãos, que eu e você não somos dignos de chegar ao micóbrio da sola do pé de Paulo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ele disse assim, ó, o pecado está sempre diante de mim. Todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo, mas nem todas as coisas me convêm. Outro versículo diz assim, ó, tão desventurado, desraigado homem que sou, porque o bem que eu sei e quero fazer, eu não faço, mas o mal que está diante de mim, eu estou sempre fazendo. E ele esmurrava o corpo dele, irmãos, para vencer o pecado. A gente tem que esmurrar, irmãos, tem que dizer, Deus, eu pequei contra os céus, contra a terra, contra o Senhor, contra as pessoas. Filho pródigo é isso. Essa semana, quinta, não sei que dia foi, eu sou pastor, pregador da palavra, irmãos. Magoei, ofendi a pessoa que eu mais amo nessa terra. Sem querer, Deus sabe, ela está aqui. Eu pedi perdão para ela. Irmãos, a gente tem que se arrepender todos os dias, não é só na Santa Ceia, não. Por falar em Santa Ceia, 2 Coríntios 13, 5. Eu não quero examinar ninguém. Examine-se. Examine-se. Não é ceia, pastor amor, isso não interessa. Examine-se todos os dias. Eu não faço isso, eu me esqueço, irmãos. A gente tem que se examinar todos os dias, porque a gente começa de falha. Ai de mim, o dia que eu pensar, irmãos, que nem Davi. O que será de mim? Como vocês viram aqui essa manhã, o pecado bateu na porta da vida. Deus teve misericórdia dele. E se o pecado não bater na minha porta, irmãos, e me encontrar naquele dia, no grande dia do trono branco, aí não haverá mais perdão para mim, para você, entende? Fique de pé. Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós te damos graça, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo pela tua palavra, Pai, de salvação, de justiça. A palavra de confronto, Pai. Deus maravilhoso, nós pecamos, como diz o filho pródigo, contra o céu, contra a terra, Senhor. Essa manhã de arrependimento, Pai, de salvação. Nós pedimos perdão, Pai, por ato, por falhas, por pensamento, por lascívia, por rancor, por ódio, por raiva. Não só pecados manifestos, como eu falava, Pai, mas pecados em pensamento, Senhor. Gula, traições, soberba, arrogância, Senhor. Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Palavras, Tiago vai dizer sobre as palavras, Pai, que tanto nós matamos vidas ou morte em nossa boca, em nossa língua, Senhor. Tem misericórdia, com a mesma língua, Senhor, que louvamos ao Senhor, a quem dizemos que amamos, e ao nosso irmão ao nosso lado, que dissemos que amamos, nós falamos mal. Tem misericórdia de mim essa manhã, tem misericórdia dos teus filhos, Pai. Nós queremos confessar os nossos pecados, nós queremos nos arrepender diante do Senhor. Irmãos, olhe para mim, se alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, levante sua mão essa manhã. Alguém nos visita aqui essa manhã? Alguém nos visita aqui essa manhã, a primeira vez? Amém, Deus te abençoe. Agora, daqui a pouquinho, estão vendo o irmão ali? Daqui a pouquinho você que nos visita, você que quer aceitar o Senhor Jesus, já vou encerrar, vou fazer uma oração aqui agora. Você, né, pastor, depois da oração, pode passar ali, é isso? Com o irmão Charles, ó. Nós queremos orar por você, nós queremos te dar um agrado, um cafezinho, é isso, irmão Charles? Olha aí, cafezinho e pão de queijo. Você que nos visita hoje, você que vai receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Você que vai receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, coloque a mão no coração agora que eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa alma, essa vida, Pai, que é preciosa para o Senhor. A tua palavra diz que uma alma, Pai, não tem preço. Deus poderoso, risca o nome deles dessa terra, Pai. Escreve no livro da vida. Perdoa todos os pecados, Pai. Salva, justifica, Pai. Consola, sara, liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Estão te confessando com os lábios, como diz a tua palavra. Estão crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Assim eu oro e abençoo a vida deles, Pai. E peço que o Senhor dê tempos de refrigério, Pai. O Senhor dê tempos de refrigério para eles. Que o Senhor continue tratando com eles, Pai, a referência do pecado, Pai. Tratando comigo, com a tua igreja, Senhor. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Vamos receber a pastora.
É no final do culto, né, pastora? Os visitantes, você que nos visita no final do culto, que aceitou o Senhor Jesus, passe ali, tá? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Maurício. Bom dia, queridos, a paz de Cristo. Bom dia. Coisa boa estarmos aqui nessa manhã para ouvirmos a palavra do Senhor, que sempre, em todo tempo, ela se renova e fala e trata. Quando Deus fala conosco, queridos, acerca daquilo que nós precisamos acertar, é porque Ele está dizendo: eu te amo, meu filho. É porque Deus está dizendo: eu quero que você vá bem em todo o tempo. Eu quero que você não precise tropeçar e cair para se dar conta do quanto você pode ser feliz sem algumas coisas. Deus, Ele nos ama. E a Bíblia diz que Deus, Ele corrige a todo aquele que Ele ama. Se sinta nessa manhã amado por Deus. Sinta o amor de Deus sobre a sua vida, coisa boa. Sabe, queridos, um filho que não tem limite por parte do pai, é porque esse pai é um pai relapso, que não cuida do filho. Mas quando o pai vem e trata e dá limite, diz: olha, filho, é por aqui, vamos por esse caminho, vá por esse caminho, é porque esse pai se importa e quer o melhor para esse filho. Essa semana eu ouvi um relato de uma pessoa falando que uma mãe, que as pessoas mais bem-sucedidas nessa terra são aquelas que têm uma mãe muito chata. Quantas mães chatas nós temos aqui nessa manhã, que estão sempre, sabe, puxando o filho, puxando a orelha e dizendo: olha, não é assim, vamos fazer isso, acorda cedo, arruma a cama, não vai por aqui, faça isso, come, estuda, deixa eu ver tuas notas, deixa eu ver com quem você anda. Pessoas que têm uma mãe chata serão sempre muito bem-sucedidas. Pessoas que têm um pai chato, que está ali sempre o tempo todo, serão bem-sucedidas. E assim é Deus conosco. Se quisermos ser bem-sucedidos, nós precisamos ouvir a orientação de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia também diz que por meio de Cristo Jesus, quando nós reconhecemos os nossos pecados, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós temos redenção, nós temos o perdão por parte de Deus. Agora eu gostaria de consagrar os bebês e depois nós vamos encerrar orando aqui na frente. Pode ser, queridos? Amém? Eu quero chamar aqui, pode permanecer em pé, eu quero chamar aqui o Otávio Henrique de Lima da Silva, filho do Marcos e da Graziele. Também a Antonella de Lima da Silva, que é filho do Marcos e da Graziele. São gêmeos, né? Oh, meu Deus do céu. E também quero chamar o Matias Flores Fernandes. É meu parente o Matias, será? Filho da Gabriele Flores Fernandes. É meu parente. Coisa boa, podem subir. Quero que subam os padrinhos, os avós também. Esse é um momento muito especial. Isso. Eita, é Flores do Matias. Meu Deus, muito prazer, Matias. Nós somos parentes. Mãe, você está muito bela com esse suspensório. Que coisa mais linda. Sejam bem-vindos. Sim, está aqui toda a minha família, né? É um parentesco mais de longe, mas é parente, né? Coisa boa, que família linda. E cadê os gêmeos? Podem vir mais para cá. Vou precisar dos pastores. Pastor Arnoldo, eu vou... Não, vou deixar o pastor Arnoldo, tá? Pastor Marcondes, pastora Glória e Lucinha. Vem, Lucinha, para receber a unção de gêmeos.
Que lindo, que lindo. Cadê os gêmeos? Eu preciso conhecer. Meu Deus, que coisa mais fofa. Quantos dias? Ele está com quase 4 meses. É, quase. Oh, meu Deus, estão dormindo. E aqui a pequena, a Antonella. Parabéns, que coisa boa. Que bênção. Queridos, eu vou pedir que os pastores que estão aqui me ajudem. Eles vão pegar os bebês e eu vou orar. Amém? Amém? Isso. Lorinha, a Antonella e o pastor Marcondes vai com o Matias. Ele está falando bem sério. Amados, isso. Seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que foi apresentado no templo, logo que nasceu, nós vamos consagrar os bebês agora. Por que nós não batizamos, pastora? Porque alguém, para ser batizado, ele precisa crer. Ele precisa crer. O batismo não pode ser uma imposição, queridos. Deus não impõe nada a ninguém. Então, nós precisamos crer para sermos batizados. E aí, por isso, nós consagramos seguindo o mesmo exemplo do Senhor Jesus, que foi consagrado nos primeiros dias. Segura, pastor Marcondes. Agora eu quero pedir que a igreja estenda a mão para cá e nós vamos consagrar. Podem vir mais à frente só um pouquinho e nós vamos consagrar então no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, Senhor Deus soberano e eterno. Nessa manhã, meu Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença nós estamos. Diante do Teu altar, Senhor. Nós queremos consagrar os bebês que aqui estão, o Matias, o Otávio e a Antonella. Que Tua bênção esteja sobre eles todos os dias da vida deles. Que eles cresçam e se fortaleçam no Senhor, Pai. Que eles sejam homens e uma mulher bem-sucedida, Pai. Que onde eles colocarem a planta dos pés, ali haja a Tua bênção, a Tua prosperidade. Meu Deus, dê saúde a eles todos os dias. Dê, meu Pai, o melhor desta terra. Que os pais, os padrinhos, os avós, as famílias que aqui estão, possam ter sabedoria na criação destes bebês, que nessa manhã estão sendo consagrados ao Senhor. Meu Deus, que a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó esteja sobre eles. E por onde quer que eles andem, Senhor, que a Tua bênção seja com eles, no nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que a igreja diga amém e aplauda ao Senhor Jesus pelos pequenos que aqui estão. Oh, meu Deus. Deixa eu dar só um beijinho no Matias. Coisa mais preciosa. Aqui o Otávio e a Antonella, certificado. Vai para casa do pastor Marcondes agora? Aqui, Deus abençoe, meu querido. Vamos tirar uma foto bem bonita aqui. Tá bem? Deixa eu só dar um beijo. Deus abençoe. Aqui, deixa eu pegar o certificado. Vamos tirar uma. Será que dá todo mundo na mesma foto? Cadê os fotógrafos aí nessa manhã? E aqui o Matias. Oh, meu Deus, que bênção. As tias aqui, coruja, né? A avó. Vamos tirar uma foto, todo mundo junto? Isso. Oi? Para cá? Isso, vem um pouquinho mais para cá. Só para a gente tirar a foto, então. Vamos juntar um pouquinho. Consegue? Essa foto, como dizia meu marido, pastor Pedro Araújo, vale o almoço. Onde é que nós vamos almoçar hoje? Com a Antonella ou com o Matias aqui, né? A Antonella e o Otávio. Amém? Vou ficar aqui no meio, pode ser? Vamos lá. O pessoal vai tirar foto. Amém.
Amém. Deus abençoe. No final, depois vocês podem tirar foto aqui no altar também. Deus abençoe. E que a família que está aqui possa cuidar e também estar junto na criação. Padrinho quer dizer pai pequeno, né? Então é para ajudar a cuidar. E os avós também, né? Amém. Deus abençoe, meus amados. Vamos para casa? Agora eu quero que você fique pertinho da tua família. Vamos vir aqui na frente, pode ser? Isso, vem aqui na frente. Nós já estamos indo para casa. Se os queridos quiserem descer, podem fazê-lo. Nós temos aqui. O que tem aí, irmão Sarti? Pão de queijo vindo de Montevidéu. Olha, eu sei que o irmão... Isso, pode vir bem à frente. Eu sei que o irmão Sarti esteve lá por Montevidéu. O café deve vir de lá hoje. O que vocês acham, hein? Se o senhor não trouxe café de lá para nós, ó. Isso, pode vir bem à frente. Não. Isso, vamos orar aqui por todas as famílias. Fica bem pertinho. Vem, nós já vamos para casa. Queridos, não tem nada melhor do que a nossa família perto. Não tem nada melhor. Que você possa aproveitar cada minuto, cada segundo com a sua família. Que você possa valorizar a sua família. Amém? Porque nós precisamos primeiro cuidar da nossa casa, para depois cuidar de todo o resto. Para que não haja remorso no coração, né, Kelly? Para que não haja nem arrependimento. Porque quando a gente faz as coisas certas, nem precisa se arrepender. Não é verdade? Oh, coisa boa. Amém. Fica pertinho da tua família, nós vamos orar agradecendo a Deus. Depois disso, nós vamos passar ali, os visitantes vão passar ali do lado, tá certo? Senhor Deus soberano e eterno, meu Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua correção, obrigada pelas tuas misericórdias, Pai. Obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias e não nos deixa. Seu amor nos constrange, sua misericórdia, ela nos traz para junto. Seu perdão, meu Pai, ele é real. Nos ajuda todos os dias, meu Deus, a nos arrependermos. Cria em nós um coração puro, como disse Davi no Salmo 51. Cria em nós um coração puro, um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença, mas dá a nós a alegria da tua salvação, a alegria da tua presença, Pai. Abençoe cada família no Templo das Nações. Abençoe cada família que aqui está nessa manhã. Abençoe de forma extraordinária, Pai. Se nós não cuidarmos da nossa casa, nós seremos pior do que o infiel, é o que diz a tua palavra. Então nos dê graça para que possamos cuidar da nossa família primeiramente, no nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Querido, você que nos visita, onde você está? Nós queremos convidá-lo a passar aqui. Isso. Leva isso, para comer o pão de queijo e o cafezinho, tá bom? Deus abençoe, tenha uma manhã